Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do Descomplicando Oncologia Torácica. Estou aqui com o meu amigo Dr. Marcelo Coraça e co-host, oncologista clínico da Beneficência Portuguesa. Meu nome é Guilherme Arado, sou oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês e hoje temos o prazer de estar aqui com o Dr. Pedro Nabuco, cirurgião torácico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, uma das grandes referências em cirurgia torácica do Brasil, para falar de um tema super importante que eu acho que ele até passa um pouco só da oncologia torácica, né, porque acaba sendo todo oncologista e muitas vezes em exames de imagem que a gente pede por outros motivos, a gente acaba se deparando com nódulos pulmonares e lesões em vidro fosco. A gente vai tentar descomplicar um pouco esse tema e falar um pouco algumas coisas práticas de como avaliar, de como intervir, quando acompanhar também, um pouco sobre esse tema. Você não falou que ele é um convidado mais que especial, que é uma parte que o Guilherme esqueceu, então deixa eu complementar isso, um convidado mais que especial, senão ele vai assistir e vai ficar com ciúme da gente fala dos nossos convidados. Mas Pedro, eu acho que assim, uma coisa que eu trabalho com oncologia torácica e eu faço um pouco de mama também, a mama tá no tórax, sempre faço essa brincadeira. E eu sempre faço um paralelo com os meus pacientes, que como que é diferente a gente abordar lesões que estão, entre aspas, do lado de fora do corpo e lesões que estão, obviamente, dentro da caixa torácica. Então a gente sabe, a gente conhece todos os critérios de BIRADS e tal, e assim, às vezes o limiar para a gente ir atrás e ser mais agressivo com uma lesão da mama é muito maior, tá ali, é muito menor, né, tá ali, a gente biopsia. Só que assim, tórax é complicado, e até porque não é só você falar igual na mama, é calcificação, não sei o que, a gente fala muito de nódulos pulmonares e a gente fala muito de lesões em vidro fosco. Uhum. Então assim, além da questão prática da gente falar do aspecto, o que que é de diferente entre elas? Como é que você encara cada uma dessas alterações? Bom, perfeito. Obrigado pelo convite, é um prazer, é uma honra estar aqui. Bom, na verdade, nódulos pulmonares são, na verdade, densidades, né? Você tem uma opacidade, que é o nome técnico para isso na tomografia, e essa opacidade é uma imagem que na tomografia de tórax a gente vai ficar um pouco mais branca, e essa opacidade tendo até 3 centímetros e você tendo uma borda mais definida, você considera um nódulo. Dentre os nódulos, você tem, na verdade, 3 tipos. Você teria o nódulo sólido. Então, o que que é um nódulo sólido? Ele é uma imagem em que você não consegue ver dentro dele, por ele, nem vaso, nem brônquio. Então, ele é mais denso, ele é um mais sólido. Então, você não consegue diferenciar na tomografia o que que é o nódulo de um vaso que está passando dentro dele, por exemplo. Já o outro extremo é o vidro fosco, o vidro despolido. Ele é uma densidade como se fosse uma nebulosa, uma nuvem no pulmão. Então você tem esse espessamento ali do alvéolo, e a grande diferença é que você consegue identificá-lo, mas dentro dele, se passar algum vaso, é nítido o que é o vaso, é nítido que é um bronquinho, por exemplo, passando ali dentro, porque a densidade da parede do bronco e do vaso é maior do que esse nódulo em vidro fosco. E a terceira, que eu falei, na verdade, é um misto das 2. É É o o parcial subsólido, semi-sólido, subsólido, né? semi-parcialmente sólido. Acho que o termo parcialmente sólido é o mais consensual, mas de fato os 3 são válidos. São imagens que você tem essa combinação. Ele tem uma área vidro fosco e uma área sólida, geralmente mais central. Legal. E aí você identificou essas imagens, seja um nódulo sólido, semissólido ou em vidro fosco, tem algumas características que aumentam a nossa suspeita, né, para a malignidade. Porque lembrando, nem todo nódulo ele é câncer, né? Tem diagnósticos diferenciais, inflamatórios e entre outros. Quais são as principais características que chamam mais atenção, do ponto de vista de aumentar o risco de malignidade, e quais ferramentas práticas que a gente pode utilizar para tentar predizer, então, essa chance de ser algo maligno? Perfeito. Então, a gente tem algumas coisas. Primeiro são características clínicas do paciente. Então, se eu tenho um paciente eh, mais idoso, 50, 80 anos, eu tenho um paciente tabagista ou ex-tabagista, a chance desse nódulo ser neoplasia aumenta. Algumas disposições ocupacionais também pode aumentar. Ah, Temos características principalmente tomográficas também. Então, claro, o mesmo nódulo num paciente tabagista e não tabagista, a chance de neoplasia muda. Uhum. Mas localização do nódulo é importante, presença ou não de enfisema no pulmão aumenta a chance de neoplasia.
mas o mais importante são características do nódulo, em relação à tomografia, né, características do nódulo e a evolução. Então, o que que nós temos? Nódulos sólidos, apesar de parecer uma coisa mais agressiva, de fato, a gente tem uma chance maior de doença benigna no nódulo sólido. Por quê? A gente divide os nódulos em 3 categorias: benignos, indeterminados e suspeitos. Se a gente for ver, os benignos são todos sólidos, então nódulo calcificado, algumas características de calcificação que sugerem benignidade, nódulos com densidade de gordura, que sugere amartoma, que é uma coisa benigna do pulmão, não vou nem chamar de não é nem uma neoplasia, é uma proliferação, no caso do pulmão, de bronquíolos ali, de brônquios, e fica uma densidade de gordura, ou linfonodos, é uma coisa que a gente viu muito, linfonodos subpleurais, que a gente vê bastante nesses mais recentemente, e nessas características são benignos. Uhum. Você tem um laudo, o nódulo suspeito, que é esse sim, é um nódulo sólido, então eu estou falando de vidro fosco aqui, nódulo sólido, com a borda bocelada, espiculada, que tem aquela, a gente chama de uma amarra pleural, ele chega até a pleura, dá uma retrai um pouco a pleura. Esses são nódulos suspeitos. Esse tem que ter um alerta. Esse é um nódulo que você não vai acompanhar, você vai intervir. E tem a grande parte dos nódulos que são os indeterminados. E aqui entram nódulos sólidos que não são calcificados, de modo geral, que você vai acompanhar, e lesões em vidro fosco. Então, lesão em vidro fosco a gente vê mais até em não fumante do que em fumante, até porque hoje no Brasil a maioria da população é não fumante, né? Uhum. Mais de 90% não fumante. Infelizmente tem mudado, né? Pelo menos a gente não tem dados, mas pelo menos a característica que a gente vê é quanto mais pessoas fumando, né? Só um comentário pra gente não esquecer. Sim. Então, de acordo com o vidro fosco, ou com esses intermediários, o que a gente faz? Na maioria das vezes, o tratamento é segmento. Boa parte dos nódulos, do vidro fosco especificamente, pode ser um quadro infeccioso, um quadro viral. Na época da Covid tinha muito mesmo. Pode ser uma fibrose localizada também, e outras etiologias benignas. A grande preocupação para nós é ele ser um tumor de pulmão inicial. Então você pode ter uma lesão, entre aspas, pré-maligna, que é a hiperplasia adenomatosa típica, ou mesmo o adenocarcinoma in situ. Então, quando eu tenho um nódulo vidro fosco, a maioria das vezes a nossa conduta vai ser acompanhar o parcialmente sólido, que é aquela vidro fosco, uma área central, a gente já fica com um sinal de alerta maior. Mas também ah, não tem uma regra quando eu tenho que operar, isso é uma coisa questionável, depende muito da imagem, depende muito do paciente também. Claro, e do que você tem de armamentário no serviço que você trabalha. E nesse, aproveitando esse gancho, eu acho que isso vem muito aquela coisa que eu falei da mama inicialmente, né? Porque a mama, as mulheres entendem aquilo e às vezes até falam, ah, puxa, vai precisar de uma biópsia mesmo. Quando o paciente chega com nódulo pulmonar pra gente, ou um vidro fosco, que alguém diz que lá, suspeito, enfim, a pessoa não se convence até a gente biopsiar, eles querem uma biópsia, né? Eu acho que esse comentário que você fez da época da Covid é uma coisa que é muito importante, porque a quantidade de tomografias que foi feita durante a Covid é muito grande. A gente descobriu vários nódulos, vários vidros foscos durante a Covid. Então, assim, o que que quando você olha para, vou fazer duas perguntas. Quando você olha para uma lesão pulmonar, o que que te faz querer abordar essa lesão? Ah, e aí, número 2, como é que você escolhe entre eventualmente biopsiar, e aí a gente está falando de biópsia transtorácica, ou ir direto para a ressecção? Como é que você enxerga isso? Perfeito. Bom, são algumas características, além de características clínicas. O tamanho da lesão é fundamental, então quanto maior a lesão, quanto maior o vidro fosco, ou semissólido, parcialmente sólido, ou mesmo o nódulo como um todo, maior a chance de sinoplasia. Então, lesões pequenas, lesões para vidro fosco menores que 6 milímetros, em princípio, não. O tratamento vai ser ou rastreamento, ou a conduta vai ser rastreamento, se o paciente tiver indicação, repetir a tomografia em um ano, ou apenas acompanhar mesmo. Conforme o nódulo aumenta, isso não existe uma regra. A Sociedade Fleischner tem umas recomendações que não são as mesmas de sociedades americana, europeia. Então, alguns locais falam que nódulo, um vidro fosco que persiste, quando você repete a tomografia em 3, 6 meses e persiste maior que 1 centímetro, mereceria uma intervenção. Eu não sou tão agressivo, eu acho que a gente tem que individualizar de acordo com o paciente, mas de modo geral, tamanho.
Então, se eu tenho um nódulo que ele é quanto maior, maior a chance de ser neoplasia. Eh, a parte, esse é um nódulo parcialmente sólido, você tem uma área sólida maior que 5 ou 8 milímetros, com uma área maior central, sólida, junto com o vidro fosco, aumenta muito a chance de ser também neoplasia. E sugere uma prosseguir a investigação, seja com uma biópsia ou com uma eventual cirurgia. Tem uma característica que a gente vê bastante, que é chamada lucência bolhosa. É quando você tem uma área cística, uma área bolhosa e um vidro fosco ao redor, junto. Essa, boa parte das vezes que a gente fez a biópsia na situação, vem neoplasia, vem adenocarcinoma também. E tem a característica, então, estou falando assim numa tomografia inicial. E, claro, a evolução. Se eu tenho um vidro fosco que cresce com o tempo, repete a tomografia em 3 meses, 12 meses, por exemplo, o mesmo nódulo sólido e ele cresceu de tamanho, é uma suspeita muito grande. Quando eu tenho um nódulo que fica mais denso, então o vidro fosco, ele tem a densidade de vidro fosco, mas você percebe que vai ficando mais branco na tomografia, ele começa a ficar com uma densidade maior, e isso também é um sinal de alerta muito grande. Então, basicamente é isso, é tamanho, crescimento e densificação. Nesse cenário de nódulos isolados, a gente habitualmente faz tomografias seriadas e isso é o grande ponto. Em relação a quando a gente vai fazer a biópsia ou ir direto para uma cirurgia. Bom, primeiro assim, a biópsia transtorácica hoje é em centros que têm muita experiência, você tem uma acurácia muito alta. Você chega a ter sensibilidade de 93, 98%, é muito alta. Mas lembrando que o vidro fosco é uma das causas de perda de acurácia nesse no procedimento de sensibilidade, porque às vezes na primeira passada sangra um pouquinho, o radiologista não consegue mais ver aquela lesão. Então fica difícil de a primeira passada da agulha, perdão, na primeira biópsia, quando ele vai passar a segunda, ele não consegue ver, por exemplo. Mas assim, se eu tenho um paciente que eu vi esse crescimento, essa densificação, e eu fico pensando, se eu operar se eu fizer a biópsia desse paciente, ela vier negativa, eu vou acreditar nessa biópsia ou a gente vai partir para a cirurgia do mesmo jeito? Esse é o cenário que eu iria direto para a cirurgia. Se eu tiver um negativo daquela biópsia transtorácica, eu não vou acreditar nele, eu vou preferir, pelo risco muito alto de ser, ir lá e fazer uma cirurgia e ressecar por completo a lesão. Então esse é um cenário. Claro que nesse cenário o paciente também depende da clínica dele. Ele tem que ter um paciente clinicamente apto para uma cirurgia, com uma função pulmonar que permita, uma condição cardiológica e clínica como um todo, que vale a pena, que permita essa cirurgia com risco baixo, no mínimo moderado ali para baixo. A transtorácica é o que a gente faz na maioria das vezes, concordo, assim, transbrônquica não é o melhor exame nesse momento, dá para fazer sim, você pode fazer guiado por tomografia, cone beam, fora nos Estados Unidos já tem desenvolvendo um robô, então você tem robô broncoscopista, né, você tem 3 robôs na verdade, 2 mais em uso, com resultados bem promissores de identificação do nódulo. De rendimento da biópsia, aí bom, assim, mais de 80%, mas ainda não tão bom quanto a transtorácica, mas em breve talvez tenhamos isso uma opção além da transtorácica para esses casos. E antes de passar para o próximo tema, só Uhum. queria adicionar uma coisa aqui. Então, quando a gente decide biopsiar, eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante. A gente, quando vê as tomografias pós-biópsia, é aquela coisa feia, às vezes tem sangue, etc e tal. Então, eu vou fazer alguns comentários, eu queria que você dissesse se eu tô certo ou se eu tô errado. Então, quando a gente pega uma lesão em vidro fosco, que talvez seja o grande desafio da gente biopsiar, se tiver componente sólido, é ali que a gente tem que ir, certo ou errado? Certo, A gente certo. tem que ir no componente sólido. É o local, a ideia é acertar, tentar pegar o mais central da lesão. É que não é fácil, não é tão Sim, fácil para o sim, sim. radiologista, nós somos nós que fazemos, mas é mais complexo. O ideal sim, tentar pegar aquela região sólida, porque ali ela era mais suspeita de ter um adeno que já virou não mais um lepídico Uhum. puro, um adeno invasivo mesmo. E a segunda questão, quando a gente fala em ir direto para ressecção, e eu acho que essa é uma coisa, voltando ao meu paralelo da mama aqui, abrir um tórax não é uma brincadeira, né, é uma coisa bem difícil abrir um tórax. Então, assim, quando você vai para decidir, esse caso veio negativo, a gente está em dúvida, eu vou para a cirurgia. A cirurgia que você vai fazer nesse caso, você vai fazer só a cirurgia de tirar aquela opacidade, ou você espera sair o resultado anatomopatológico da congelação, e se for, você vai para uma cirurgia oncológica, ponto final. Como é que Sim. você trabalha isso? Perfeito, isso realmente é super importante. Você tem que preparar o paciente
para o cenário daquilo ser uma neoplasia. Então você tem que planejar a cirurgia, o que fazer, a gente tira o nódulo, isso às vezes é complicado, tem que marcar, fazer a marcação do nódulo, porque o vidro fosco, essas áreas, nódulos pequenos, parcialmente sólidos, eles geralmente não são palpáveis. Então você precisa fazer uma marcação pré-operatória, seja por radiointervenção, seja os japoneses têm uma grande experiência com wall mapping, fazendo isso por broncoscopia, e você retira e praticamente 100% das vezes faz a congelação. Feita a congelação no intraoperatório, confirmou a neoplasia, aí você vai prosseguir. Aí que você vai ter que ver se a minha cunha que eu fiz diagnóstica, que é uma ressecção não anatômica, eu consegui imagem suficiente, basta, ok, basta, aí a gente vai discutir e fazer a linfadenectomia. Mas geralmente nós complementamos. Você faz uma cunha e confirmou a neoplasia, confirmou adenocarcinoma, você prossegue com uma ressecção anatômica. Essa é mais a nossa rotina, isso não é uma coisa, tem grupos que preferem fazer a cunha apenas, e nós temos que fazer a cirurgia oncologicamente adequada. Sempre mediastino. Sempre hilo e mediastino, pelo menos 3 cadeias do hilo e 3 do mediastino, que é o recomendado para ser uma ressecção R0 pela IALSC. Eu vou pegar esse gancho então de cunha, ressecção anatômica, para a gente entrar nesse campo de ressecções sublobares, né? Que é um tópico que acho que todo congresso nosso a gente discute, né? Então, Pedro, a gente já tem agora o diagnóstico, a gente já sabe, seja pela biópsia prévia, seja pela congelação, a gente já tem o diagnóstico, é uma neoplasia de pulmão, né? Como que a gente decide o tipo de ressecção entre lobectomia, segmentectomia e cunha? E se você puder, assim, de uma forma, sei que é difícil, mas de uma forma breve, tentar explicar um pouco desses estudos que surgiram para a gente tentando avaliar isso. Perfeito. Não, isso realmente é um dos temas mais falados em eventos de cirurgia torácica hoje. Bom, a gente tem 2 cenários. Eu tenho um cenário que o paciente tem condições de fazer uma lobectomia, ele tem reserva cardiopulmonar para lobectomia. Lobectomia ele conseguiria fazer com uma baixa morbimortalidade, baixo risco. E eu tenho um paciente que não tolera a lobectomia. Nesse cenário, é mais fácil essa decisão, porque você vai fazer a cirurgia que ele suporta. Então você vai fazer uma segmentectomia anatômica ou uma cunha. No outro cenário, não, você tem alguns critérios. Então, só para deixar, o que é uma cunha? A cunha é uma ressecção não anatômica. Você não disseca o hilo, você não respeita os planos vasculares ou brônquicos, você tira a lesão com uma margem. Então, você retira o nódulo com uma margem que, idealmente, ela tem que ser 2 centímetros de distância do nódulo, ou então o tamanho do nódulo. Então, um nódulo com 12 milímetros, você espera uma margem de 12 milímetros, no mínimo. Além disso, é necessário fazer esvaziamento linfonodal. Sem dúvida, pelo menos no mínimo, como eu disse, 3 linfonodos do hilo e 3 do lobo que você tirou, específicos daquele lobo, é o mínimo. Na sequência, eu tenho uma cirurgia que é a mais complexa que a gente faz, que é a segmentectomia anatômica. Então, em vez de ressecar o lobo, por exemplo, o lobo superior direito, eu tenho o segmento 1, 2 e 3, o apical, o posterior e o anterior. A lesão, ela está localizada no segmento anterior, você vai lá e tira apenas ele. Então você identifica a artéria que vai para aquele segmento, ou as artérias, o brônquio e as veias que drenam, faz essa dissecção e retira no plano entre os segmentos. Essa é uma cirurgia tecnicamente mais complexa. E por fim a lobectomia, que é o que todo mundo já sabe, é retirar o lobo pulmonar. Então de um tempo para cá, a gente tinha, desde 1995, do Lung Cancer Study Group, que a lobectomia era o tratamento padrão, independente do tamanho do nódulos pequenos. Naquele momento você definiu que a lobectomia tinha menos recorrência loco-regional e ela virou o padrão ouro. Só que de 1995 para cá muita coisa mudou. Então nós vimos o tumor mudou, que a gente conversou hoje, você tem mais vidro fosco do que tinha antes, você tem mais adeno do que SEC, que era o que tinha antes, quando você tinha muito tabagista. Tumores mais periféricos, e a tomografia evoluiu muito, você tem rastreamento, Covid foi uma coisa que apareceu muito nódulo, então o perfil de doença mudou, a gente tem operado, sim, infelizmente, mais não fumantes do que se operava naquela época e tumores mais periféricos. Então, nesse intervalo surgiram vários trabalhos retrospectivos mostrando que a cirurgia menor que a lobectomia poderia ser o suficiente mesmo, seja cunha, seja segmenté. Isso é uma coisa controversa. Não. E, para coroar, nos últimos anos surgiram
na verdade, 4 trabalhos que foram fundamentais para isso. 3 japoneses e um trabalho americano, canadense, australiano, que é o 140503 do CalGB e os JCOGs. Então, assim, e o resultado deles, às vezes, são meio complicados de entender. Então, você tem hoje o cenário que, para paciente com lesão de, grosso modo, menor ou até 2 centímetros, que esteja no terço periférico do pulmão, que até essa definição de periférico é controversa, não existe. Mas quando você olha a tomografia, ele está no terço mais distal do pulmão, junto à pleura costal, ou mesmo à pleura mediastinal, conforme o fim, esse é o nódulo periférico, e desde que você respeite a margem, que a gente já conversou, respeite a linfadenectomia, esse paciente pode sim ser submetido a uma cirurgia menor. Claro, existem algumas exceções, tem alguns debates se tem invasão pleural ou não, subtipos do adenocarcinoma, o micropapilar, será que presença de estás, mas isso não entrou nos estudos. Então, os estudos japoneses têm resultados muito bons, curvas de sobrevidas excepcionais para tumores vidro fosco puro de 98% de sobrevida global, uma coisa muito importante. Você tem já no estudo do CalGB, você já tem sobrevidas menores, mas eles são semelhantes. Então você olha a sobrevida global, livre de progressão entre segmentectomia, cunha versus, ou seja, entre sublobares, melhor assim falar no estudo versus lobectomia, os resultados são semelhantes. Então, nos estudos japoneses, eles foram muito rigorosos, os japoneses têm muita experiência com vidro fosco, então eles conseguiram categorizar de acordo com a porcentagem de área sólida. Então, se eu tenho um vidro fosco puro, até 25% de área sólida entrava em um estudo, no 08 e 04. Se eu tinha uma área sólida de 0,25% a 50%, entrava no 12 e 11, no JCOG 12 e 11. E maior que 50%, ou até 100%, no 08 e 02. E para cada um, você fazia uma cunha, segmentectomia ou segmentar Lober no 08 e 02. O grande ponto é que em todos esses estudos, o grau de rigor foi muito grande. Qualquer margem comprometida ou linfonodo suspeito, a cirurgia era convertida para lobectomia. Então, não é porque você vai fazer uma segmentectomia que você planejou que você vai terminar. Na dúvida, você converte para lobectomia. Isso, obviamente, se o paciente tiver condição respiratória pulmonar. Isso, se ele for o candidato. No CalGB só tem uma grande confusão porque ele não comparou segmento com ele era a critério do cirurgião, fazer a segmentar anatômica e a cunha 60% foi cunha, 40% a segmentar anatômica, mas o resultado foi semelhante. Nesse pool de cunha com segmentar, com a margem livre, tudo aquilo que a gente conversou, com a margem de 2 centímetros, a despeito disso, o resultado foi semelhante. Então, nesse estudo, não viu diferença entre cunha e segmentar, ele não foi desenhado para isso, mas então, muita gente ficou mais confortável em fazer cunha, que é uma cirurgia tecnicamente bem mais simples que a segmentectomia nesse contexto. Muitas vezes a gente faz também, dependendo do contexto. Legal. E puxando agora para acho que um dos assuntos mais polêmicos que existe quando a gente fala em cirurgia torácica é o robô. Antes de vir para cá hoje, o último paciente que eu atendi, eu não sou cirurgião, ainda bem. E um paciente que tem uma lesão pequena, linfonodo periférico, uma paciente que nem vai precisar de avaliação invasiva do mediastino, mas ela me perguntou, doutor, eu vou operar de robô ou não? Eu não sei, você vai conversar isso com o seu cirurgião, eu não sei se você vai ter indicação ou não. Então, a primeira questão é, robô é para todos ou não? É uma coisa que a gente tem que usar até para, sei lá, até para tirar CBC, a gente tem que usar robô. E a segunda questão é, quando o robô é indicado, quanto que ele ajuda nesse processo todo que você falou, são cirurgias complexas, quanto que ele ajuda para a gente atingir resultados melhores? Essa é uma ótima pergunta, eu não sei se eu vou saber responder, se a gente vai ter essa resposta. Bom, sem dúvida o que a gente vê, a robótica, de modo geral, quando a gente migrou da cirurgia aberta, da toracotomia para vídeo, a gente trouxe um benefício bem grande para o paciente, bem grande para o paciente. Quando a gente migrou da vídeo para robótica, claro, o ganho incremental desse benefício foi menor, mas para o cirurgião foi muito grande. Claro, tudo que facilita para o cirurgião acaba trazendo um benefício também para o paciente. Então, o que tem um robô? O robô, só para deixar claro, ele não opera sozinho, o cirurgião Sério? mexe. A rigor, o robô deveria ser um autônomo, mas ele não faz nada sozinho, mas ele permite uma cirurgia mais delicada, uma finesse de movimento, uma visão melhor.
Então, onde que o robô tem benefício? Eh, Tudo que a gente faz com robô, em princípio, pode ser feito por vídeo ou por aberto, ele não vai mudar. O importante é que o conceito oncológico seja feito mantido o mesmo, seja na aberta, na vídeo ou na robótica. A diferença é que o robô facilita isso. Então, com a robótica, essas cirurgias anatômicas mais complexas fica mais fácil. Nós fazemos por vídeo também, aberto, é claro, mas com o robô, alguns segmentos que são mais desafiadores ficam mais fácil. A linfadenectomia feita por robô é numericamente melhor. Isso tem um impacto com a sobrevida? Diretamente a gente não tem essa informação, mas a gente sabe indiretamente que quanto mais linfonodo você ressecar, quanto maior a margem, melhor. Então o que que nós temos? Nós temos um ensaio clínico, fizemos no ICESP, na USP, uns anos atrás, está publicado, e a gente viu que teve, o que que tem? Tem menos, a impressão que dá tem menos complicação no pós-operatório, a gente teve menos reinternação, isso teve diferença, menos reinternação em 90 dias no grupo do robô. Nós temos vários trabalhos retrospectivos de banco de dados, principalmente americanos, que mostra que a cirurgia robótica ela é mais segura, ela tem menos acidente no intraoperatório, menor taxa de conversão no intraoperatório e menos complicação no pós-operatório também. Então, basicamente é isso. Dos ensaios clínicos mesmos, a grande diferença que foi vista é a amostragem linfonodal. A linfadenectomia é melhor. Então, quando que a gente indica robô? Se eu tenho um caso que eu não vou fazer linfadenectomia, por exemplo, eu tenho uma cunha em um paciente que tem uma metástase, talvez não seja necessário fazer o robô, o ganho dele ali, que seria o ganho da linfadenectomia, mas também eu já tive paciente que eu indiquei a cirurgia por vídeo, porque eu falei que não teria benefício, era um vidro fosco puro, não precisaria o benefício, e aí ele quis fazer por robô, ele fez questão, a mãe da paciente falou que tinha que ser por robô, então a gente faz por robô, não está fazendo mal nenhum fazer a cirurgia por robô para o paciente. Então, nesses casos mais complexos, segmentectomia, pós-tratamento neoadjuvante, ou ainda mais agora com químio e imuno, que gera uma inflamação maior, ainda mais em casos N1, que tem um N1 mais abundante, o robô facilita muito. Então, apesar de ser um contrassenso, porque ele é caro, a minha impressão, o que que o robô tem? Ele deixou mais acessível a cirurgia minimamente invasiva. Então, a cirurgia por vídeo no tórax, a cirurgia anatômica, ela é mais complexa mesmo. Você tem uma curva de aprendizado grande, em torno de 50 casos. Então, muitos cirurgiões não conseguiram migrar da aberta para vídeo. O robô permite essa migração, torna a cirurgia mais fácil. Então, apesar de ser um contrassenso pelo custo, você tem uma cirurgia de qualidade feita por uma via minimamente invasiva para alguns pacientes que não receberiam se fosse cirurgia por vídeo, não teria essa mesma qualidade oncológica. Então, resumindo, se você precisar tirar linfonodo, o robô é muito bom. Se você precisar fazer uma cirurgia anatômica, o robô ajuda muito. E cirurgias complexas, cirurgia que você prevê dificuldade, por exemplo, neoadjuvância ou uma broncoplastia, você tem que suturar um brônquio, um vaso, o robô, nisso ele é muito, muito bom. Esse é um ponto que eu quis trazer, porque essa é uma demanda que muitas vezes vem do paciente pra gente, né? De falar, eu quero fazer, igual você comentou nesse caso. Mas assim, eu acho que é sempre importante deixar que tem situações que talvez não seja necessário. Talvez se o custo não fosse. E esse negócio de custo é interessante, né, Pedro? Porque talvez se a gente for pensar que você tem menos reinternação em 90 dias, então o custo no final do dia ele é menor. O custo para o sistema ele é menor. A gente fez um segundo trabalho em cima desse ensaio clínico, que é um trabalho que avaliou custos. E de fato, no ICESP, se eu não colocar o custo de aquisição do robô, apenas dos insumos que foram usados naquela cirurgia, como não incluir o custo de aquisição dos materiais de vídeo, da torre de vídeo, que é mais barato que o robô, muito mais barato, mas de fato o preço foi semelhante. Você teve um gasto maior com os insumos na robótica, só que como teve menos internação, menos antibiótico, menos analgésico, menos tomografias feitas depois, esse custo no sistema público do ICESP se equiparou. Legal. Vou aproveitar essa questão do custo, que é um tópico que a gente não abordou, mas que é uma dúvida prática muitas vezes. Para nódulos e vidro fosco pequeno, que a gente vai fazer uma cirurgia, a gente faz PET ou uma tomografia é suficiente? Assim como a transtorácica, o nódulo em vidro fosco, ele é um dos principais causas de falso negativo do PET. Então, quando que a gente habitualmente pede o PET para ter... Eu não falei isso, o PET ele é importante, principalmente em nódulos sólidos, né, nódulos maiores que 8 milímetros, pode ajudar na conduta de biopsiar ou não, continuar acompanhando ou não.
No vidro fosco tem esse problema. O PET ele tem uma taxa maior de falso negativo. Então, quando eu tenho uma área sólida maior que no ICESP, a gente chegou num acordo até por contenção de despesas de fazer PET quando eu tenho uma área de um vidro fosco parcialmente, um nódulo parcialmente sólido com uma área sólida de 8 milímetros ou mais, maior ou igual a 8 milímetros, que seria a resolução do PET, da maioria dos PETs que a gente tem no Brasil. Então, lesões menores que 8 milímetros, o fato de vir negativo traz menos informação no vidro fosco também. Legal. Então, o PET em si, o vidro fosco em si, a gente não pede o PET, até como estadiamento também, a chance de um adenocarcinoma in situ ter uma lesão linfonodal que você deixou passar no PET, Mesmo invasivo, né? mesmo minimamente Se invasivo não tem também, captação no vidro fosco, a chance de ter captação no linfonodo é muito é pequena. muito pequeno. Então, o PET não vai mudar nesse cenário. Habitualmente, eu não peço para lesões com vidro fosco puro ou com área invasiva até 5 milímetros, vai sem PET. Maravilha. Bem, algo a adicionar? Porque a gente vai Não. ficar mais umas 2 horas conversando, mas eu queria agradecer o Pedro. É um tema muito controverso e a gente está tentando descomplicar as coisas aqui. Eu acho que a gente atingiu o objetivo mesmo com toda essa complexidade. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, porque apesar de a gente falar de biópsia transtorácica ser muito seguro, não é um cenário fácil, não é todo nódulo que a gente vai ter que ir atrás, até para a gente muitas vezes ter capacidade de, na hora da conversa com o paciente, tranquilizar os pacientes, muitas vezes, de que não, calma, calma, a gente consegue esperar. Então, eu queria te agradecer e chamar todos aí para continuar acompanhando o Descomplicando a Oncologia Torácica, já aproveitar e chamar o Pedro pro próximo, inclusive, né? A gente já vai chamar ele para o próximo, exato, que ele já se compromete, e convidar todos aí para continuarem acompanhando o Descomplicando a Oncologia Torácica. Muito obrigado e Pedro, suas palavras finais. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, já confirmo o aceite para a próxima. Maravilha. Mas é isso que o Coraça falou. A maioria das vezes, os nódulos no vidro fosco, a maioria para os pacientes, principalmente, ficarem tranquilos, a boa parte deles vai ser benigno. Dos vidros foscos puros, 80% não vai evoluir para uma cirurgia, para um eventual tratamento. Aí depende, já começa a aumentar nos parcialmente sólidos, mas ainda assim não é pegou um nódulo, pegou um laudo da tomografia, viu a imagem de vidro fosco, a maioria das vezes isso vai ser benigno, mas procure o seu médico, sem dúvida. Cirurgião torácico. Pode ser o pneumologista, pode ser o oncologista, mas procure seu médico para ter uma conduta mais adequada. Legal. Maravilha. Obrigado, a todos. Pedro. Até a próxima.